Deus. Quero saudar a querida e amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Você que está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Para nós é um prazer enorme estarmos aqui nesta noite com todos os irmãos desta igreja. Trago o abraço também de meu pastor, o pastor Carlos, a todos os irmãos desta casa. E me sinto honrado nesta noite, que Deus possa abençoar o pastor Alexandre, que Deus possa abençoar o pastor Rafael, pela confiança, tá? E eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração aqui nesta noite, meus irmãos. Aleluia. Deus, Ele é fiel, e Ele é tão fiel, que todas as vezes que nós estamos na presença dEle, Ele nunca nos despede com as mãos vazias, por conta da sua tamanha misericórdia e do seu amor. Eu tenho certeza que se Ele te trouxe aqui nesta noite, pode ter certeza que algo Ele tem para a tua vida aqui neste lugar. Quantos assim crê? Quantos assim acredita? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu venho aqui nesta noite juntamente com a minha esposa, juntamente com a minha filha e com o meu filho que está no ventre, né? E também posso dizer, uma das minhas discípulas lá, né, na igreja, Sherry, né, que faz parte ali do grupo de jovem, grupo de adolescente, onde está sob a nossa responsabilidade. E que Deus os abençoe, né, por estar nos acompanhando nesta noite. Glória a Deus, que Deus possa multiplicar as bênçãos sobre as vossas vidas. Queridos, sem perca de tempo, eu quero simplesmente entregar um recado do Senhor ao coração da igreja nesta noite. Um recado este que se encontra no livro de Atos. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Um texto muito conhecido da igreja, mas onde o Espírito Santo quer falar aos nossos corações através deste texto nesta noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Onde diz assim o texto: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Glória a Deus. Feche os teus olhos no teu lugar mesmo e oremos ao Senhor. Senhor, somos totalmente dependentes da tua presença, Senhor. Já sentimos ela aqui e sabemos que o Senhor aqui se faz presente, Pai, e chegou o momento de nós ouvirmos a tua palavra, chegou o momento de nós ouvirmos o Senhor falar conosco. Pai, manifesta do teu Espírito, Senhor, na medida, meu Pai amado, desta ministração, meu Pai, manifesta do teu poder, porque nós somos sedentos da tua glória, somos sedentos, meu Pai amado, do teu poder, Senhor, dos teus mistérios. Pai, sabemos que a tua palavra, ela tem o poder de curar, de restaurar, libertar, Senhor, ela tem o poder de transformar as nossas vidas, e eu tenho certeza que esta transformação há de ser estabelecida aqui neste lugar, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Se os meninos quiserem solar, pode ficar à vontade, tá? A gente vem do ministério de música também, a gente ama, né? Quando a gente ministra, quando tem um tangedor, quando tem, né, alguém no violão ali, é algo sobrenatural, porque nós sabemos que o louvor, ela é uma preparação para a palavra. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, todas as vezes que o profeta iria profetizar,
Ele chamava um tangedor para tanger e adorar o Senhor, para que Deus manifestasse da sua palavra no meio do povo, pois o louvor ele prepara o meu e o teu coração para recebermos a mensagem que vem do Senhor. Então, por isso, nós já o adoramos aqui nesta noite, já entregamos o nosso louvor, e agora chegou o momento de Deus entregar aquilo que Ele tem para os nossos corações aqui. E quantos estão aqui sedentos em ouvir Deus falar aqui nesta noite? Glória a Deus. Você tem a total liberdade, irmãos, no momento da ministração também, glorificar o Senhor, né? De adorar o nome do Senhor Jesus, porque na medida que nós vamos ministrando, nós vamos interagindo com a igreja, interagindo com os irmãos, e Deus vai ministrando a tua glória, o teu poder vai sendo derramado sobre a casa de oração. Queridos, nós estamos diante de um texto, a qual foi escrito por intermédio de um médico, chamado Dr. Lucas, e sabemos pois que Lucas era grego, não era judeu, como os apóstolos de Jesus. Porém, Lucas, quando ele entrega a sua vida perante o Senhor, ele sente o desejo, ele sente a vontade de percorrer os caminhos a qual Jesus percorreu sobre a face da terra. Sabemos que Lucas ele conhece o evangelho por intermédio da vida do apóstolo Paulo, a qual prega o evangelho para Lucas, e Lucas assim passa a amar este evangelho, passará a amar Jesus, e ele sente esta necessidade de percorrer as cidades aonde Jesus passou, para escrever alguns livros, e entre eles também ele escreve o evangelho de Lucas, a qual nós iremos observar que é um dos evangelhos muito mais bem escrito, porque era um camarada que era estudado, um camarada que entendia, aleluia, um pouquinho mais, né? E nisso Lucas ele começa a percorrer os caminhos de Cristo, e começa a escrever, e na medida que ele percorre os caminhos que Jesus trilhou, ele começa a ver a graça de Deus sendo manifestada em cada testemunho que ele ouve contar, em cada palavra que ele ouve ser ministrada, aleluia, e louvado seja Deus. Deus manifesta o teu espírito sobre a vida de Lucas, e Lucas também ele descreve o livro de Atos dos Apóstolos, e nós podemos até mesmo chamar este livro até mesmo de Atos do Espírito Santo, pois é um livro a qual é escrito por intermédio do próprio Espírito de Deus ao coração de Lucas. E o interessante é que Lucas vai começar a registrar este livro dando ali uma ênfase no primeiro capítulo, nos últimos dias de Jesus sobre a face da terra, aonde Jesus ele vai dizer aos seus seguidores: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de poder. Em Lucas capítulo 1, Jesus vai dizer isto aos seus seguidores, para que eles ficassem estabelecidos sobre a cidade e a terra de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas que poder é este, Melqui? O poder a qual Jesus ele vai dizer a este povo era o poder a qual ele mesmo havia prometido, a qual vai ser descrito também no livro do Evangelho de João, a qual quando Jesus ele vai dizer: eu vou ao Pai, mas fiquem tranquilos, porque eu não vos deixarei sozinho, eu vos enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, Consolador, aleluia, ele estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus estava dizendo: eu estou indo, mas fica tranquilo, porque você não estará sozinho, o meu Espírito te acompanhará, o meu Espírito estará com você, aleluia. Sabe, naquele dia difícil, sabe, naquele dia complicado, o Senhor ele está dizendo: eu estou passando ele com você, eu estou contigo neste dia difícil, neste dia de tempestade, eu também estou com você, porque o meu Espírito ele não te abandona,
semana, em Isaías capítulo de número 49, versículo de número 15, a palavra vai deixar registrada para nós, aleluia, a palavra vai descrever para nós: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, mas por todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Por quê? Porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos, tu és o meu escolhido. É o Senhor quem nos escolheu. E Jesus, ele vai dizer: eu estou indo, mas não, Jesus queria dizer o seguinte: eu estou indo embora desta terra, mas não faça como vocês fizeram após a minha crucificação. Lembra, porque na crucificação, quando Jesus foi crucificado, alguns dos discípulos voltaram para trás e se esqueceram daquilo que Jesus havia prometido: eu ressuscitarei ao terceiro dia, eu voltarei no terceiro dia. E até quando Jesus ele foi encontrar com os discípulos, antes dele se encontrar com os discípulos, quando as mulheres foram até a porta do sepulcro, o anjo olhou para ela e falou assim: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive? Vai avisar aos discípulos e a Pedro que eu irei diante de vós na Galileia. Aleluia, aleluia. O anjo queria dizer: Jesus ressuscitou para cumprir a promessa a qual ele havia prometido a vocês. Porém, o interessante é que dessa história, algo que me chama a atenção, que Jesus vai falar para as mulheres: irei diante de vós na Galileia, avisa aos discípulos e a Pedro. Evangelho de Marcos. Porque Pedro já tinha voltado para trás, já havia voltado a praticar as velhas práticas, lançar a rede no mar, mas não para alcançar almas, mas sim para o seu sustento, porque ele já estava desacreditado do Evangelho. Porque ele estava sentindo uma dor da culpa em seu coração por ter negado Jesus, e é por isso que talvez os outros discípulos também estavam o condenando pelo fato de negar. E ele volta para as velhas práticas, e é por isso que o anjo vai dizer: avisa os discípulos e também a Pedro, que eu irei ter com eles na Galileia. Aleluia. E nesta ocasião agora, quando Jesus vai fazer a sua ascensão aos céus, Jesus, ele fala para os seus seguidores: fiquem tranquilo, eu não vos deixarei sozinho, mas eu os enviarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas para isso, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido deste poder. Até que do alto este poder viesse a ser derramado. Jesus queria dizer: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Mas nós precisamos entender que para que um poder maior venha a ser derramado sobre as nossas vidas, não basta simplesmente, aleluia, ficarmos parados. Jesus estava dizendo ao povo: se mantém na posição. Jesus estava dizendo: ficar em Jerusalém, mas ele queria dizer: se mantém na posição. Se mantém na posição. Continue realizando aquilo que eu chamei vocês para realizar. Continue vivendo uma vida de oração. Continue vivendo uma vida de busca. Continue vivendo uma vida de entrega. Não volte para trás outra vez. Não volte às velhas práticas outra vez. Continue mantendo a conduta. Continue mantendo uma vida de busca diante da minha presença. Porque no momento exalto, do alto descerá poder sobre a vida de vocês. Do alto descerá um poder, a qual transformará a tua vida, a qual transformará a tua história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Do alto será derramado poder.
ficai. Eu me lembro que no livro do profeta Ezequiel, quando Deus vai falar com o profeta, antes de Deus falar com o profeta, Deus ele vai dizer ao profeta: filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. Deus ele queria dizer: filho do homem, se coloque na posição para você ouvir a minha voz, porque eu quero falar. Filho do homem, se coloque na posição para que você possa entender e ouvir aquilo que eu quero transmitir ao coração do meu povo sobre a face da terra. Aleluia. Antes de Deus falar algo a você, Deus ele sempre vai pedir: se coloque na minha posição, aleluia, para que você possa ouvir a minha voz. E o interessante é que a palavra de Deus vai nos revelar que aquele povo, após a ascensão de Jesus aos céus, aquele povo vai obedecer à voz de Cristo, e vai se manter na posição de busca, na posição de entrega, na posição de renúncia. E tanto é que eles se reúnem em uma casa, conhecida como cenáculo, para buscar a presença do Senhor, para buscar incansavelmente a presença do Espírito Santo, porque nós precisamos entender uma coisa, que se quisermos ser cheios do Espírito Santo, é necessário se entregar, é necessário renunciar, é necessário, aleluia, permanecer na posição a qual nós fomos chamados para ficar. É necessário nós continuarmos incansavelmente, mesmo quando as nossas pernas já não têm mais força, mesmo quando nós já não conseguimos encontrar vigor em nós mesmos, mas se nós permanecermos na vocação a qual Cristo nos chamou, pode ter certeza que do alto descerá uma força, pode ter certeza que Ele nos conduzirá. E os estudiosos vai dizer que permaneceram naquela posição alguns discípulos de Cristo, seguidores de Jesus, por alguns dias, por mais ou menos por volta de uns 500 irmãos. Creio que a maioria conhece a história. Porém a gente sabe, irmãos, que no início das coisas é tudo muito bom. A gente inicia com aquele vigor, aquela campanha. A gente inicia com aquele entusiasmo, aleluia. É por isso que o profeta Abacuque, em uma de suas orações, em forma de cântico, ele vai orar a Deus e vai falar: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, porque é no meio das coisas que se bate o cansaço, é no meio das coisas que se vem a fadiga, e nós queremos desistir, nós queremos voltar para trás. Mas é quando vem o cansaço que nós devemos aprender como Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra, meu Pai. Quando nós estivermos passando no meio da tribulação, no meio do deserto, e quando nós estivermos no meio do mar e a tempestade descer, aviva a tua obra em nossos corações, aleluia. Que pode ter certeza que no meio desta tempestade, o Senhor dentro do barco vai olhar e dizer: aquieta-te vento, acalma-te tempestade, e você vai continuar prosseguindo, porque nós precisamos entender que a vitória do crente não está no início, a vitória do crente muitas das vezes não está no meio, mas a vitória do crente está no final. No final. É por isso que eu e você não podemos parar de orar, é por isso que eu e você não podemos parar de buscar. Isso me faz percorrer em minha memória muitas histórias bíblicas, a qual nos diz e nos mostra isso, que nós devemos ir até o fim, nós devemos continuar prosseguindo. Tem uma história no Antigo Testamento de um general de guerra, a qual pensou que iria ser facilmente curado de sua lepra. Foi até o profeta, pensou: o profeta vai pôr a mão em minha cabeça e eu vou ser curado. Ele simplesmente vai liberar uma palavra e o milagre vai acontecer.
Talvez alguém chegou aqui nesta noite, eu vou lá porque eu tenho certeza que lá vai ter a direção, a resposta que eu preciso para esta noite. Sim, você veio no lugar certo, aleluia. Mas talvez, aleluia, vai ser necessário você mergulhar um pouquinho mais. Vai ser necessário você continuar e permanecer diante da presença, permanecer congregando, colocar a vida ainda mais no altar do Senhor, para que o milagre venha acontecer, para que o milagre venha a ser gerado. A Bíblia vai dizer que o general ele pulou em um rio a qual ninguém gostaria, a qual ninguém pularia, por direcionamento do profeta, do homem de Deus. E no primeiro pulo nada aconteceu, no quarto pulo também nada aconteceu, no sexto pulo nada aconteceu. Tinha tudo para olhar e falar: é um charlatão, é um falso profeta. Mas o interessante é que mesmo sendo ímpio, mesmo sendo de outra localização geográfica, servia um local ao qual serviam outros deuses, ele foi até o final. E no final o que aconteceu? Foi restaurado de sua lepra. Deus enviou a cura, Deus manifestou do teu poder. Por quê? A solução não está no meio do percurso, não está no início do percurso, mas está no final, aleluia. É por isso que eu e você, como os crentes, como os cristãos, nós precisamos ir com Jesus até o final. Está difícil, pastor, mas continue, porque no final o Espírito há de descer, há de se manifestar sobre a tua vida, a cura, o refrigério há de chegar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ah, mas Senhor, não estou aguentando mais. Aguenta, continue na força do Senhor, porque a resposta virá. A questão de tempo sobre a tua vida, é questão de tempo para o milagre ser manifesto. E os historiadores vão dizer que após a ascensão de Cristo aos céus, eles ficaram clamando, ficaram buscando: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E alguns irmãos apressadinhos, pensando que para sentir a presença de Deus é rápido, não precisa se entregar, não precisa renunciar. Alguns olharam aquilo e falaram: que coisa de louco, eu vou embora, eu vou parar de buscar. Quem sabe no quinto dia alguns se cansaram e falaram: eu vou para casa porque eu tenho mais o que fazer lá. Eu vou voltar embora, porque esse negócio, Jesus mentiu para nós. Já estamos 5, 7, 6, 8 dias aqui e nada acontece. Eu vou para casa. E mais da metade foi embora, mais da metade desistiu. Porque às vezes quando a gente vê um desistindo, vê dois desistindo também, vê três indo embora, a gente olha e fala: eu acho que eu vou pegar as minhas coisas e vou vazar. Mas o Espírito Santo está dizendo: permaneça na direção a qual Cristo te deu, permaneça no direcionamento a qual Jesus um dia te deu, permaneça debaixo da promessa a qual Cristo te fez, e continue clamando incansavelmente: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, que Ele se manifestará ao teu favor. Eu não sei como entrou o teu coração aqui nesta noite, eu não sei qual é a causa que te faz clamar, eu não sei qual é o problema que te faz clamar ao Senhor, mas o que eu te digo nesta noite: permaneça debaixo do clamor, permaneça debaixo da oração, que Ele te ouvirá, que Ele te responderá, aleluia. E quando foi chegando o 10º dia, para finalizar aqui, a Bíblia vai dizer que quando chegou o 10º dia, aleluia, aqueles que insistiram no clamor, insistiram na oração, chegou o 10º dia, de repente
surgiu do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu todo aquele lugar. E a Bíblia vai dizer que foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, e encheu aquele ambiente, encheu aquela casa. Era Deus dizendo, era Jesus do céu dizendo: aquilo que eu prometo eu cumpro, aquilo que eu prometo eu cumpro, aquilo que eu prometo eu cumpro. O meu Espírito está sendo derramado sobre a minha igreja, o meu Espírito está sendo derramado sobre o meu povo, o meu Espírito está sendo derramado sobre a terra. Aleluia. Eis que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquele lugar, encheu, e foram transformados, foram batizados com o Espírito de Deus. Assim como eu e você devemos fazer, clamar pela presença de Deus incansavelmente, clamar pela presença do Espírito Santo incansavelmente. Estamos vivendo em dias a qual as pessoas pararam de clamar pelo batismo do Espírito Santo, a qual as pessoas pararam de interceder para que o Espírito Santo invada o teu coração, invada a tua casa, invada a tua vida. Mas nós precisamos entender que é necessário nós voltarmos o clamor. É necessário nós voltarmos o clamor, Lá menor. É necessário nós voltarmos o clamor. É necessário nós voltarmos o clamor. É necessário nós voltarmos o clamor. Coloque a mão no teu coração aí agora. Aleluia. Oh, aleluia. Não cesse de clamar. Não se canse de clamar. Não se canse de clamar. Não se canse de buscar a minha presença. O Espírito Santo grita ao meu coração neste momento. Eu estou dando força a crentes aqui nesta noite, a qual já perdeu o vigor da oração, a qual já perdeu o vigor do clamor. Hoje eu regenero as tuas forças, te dou energia, te dou graça para continuar clamando, para continuar buscando. Com as mãos no teu coração para mim encerrar e entregar o microfone. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito,
descendo, vem como em Pentecostes e nos enche, e nos enche. Espírito, só você que crê. Espírito, que desce, Ele está descendo sobre a tua vida nesta noite. Ele está descendo sobre a tua casa nesta noite. Ele está descendo sobre você nesta noite. Aquilo que está amarrado, aquilo que está trancado sobre a tua vida, está sendo desamarrado agora, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do teu clamor, pelo poder da oração, em nome do Senhor Jesus. As cadeias estão sendo quebradas, as correntes estão sendo quebradas, porque o Espírito Santo está descendo sobre você. O Espírito Santo está indo lá dentro da tua casa, no meio da tua família, quebrando toda maldição hereditária, quebrando toda maldição que o inimigo tentou impor sobre a tua vida. Seja quebrado nesta noite, seja quebrado nesta noite. Você não está só, o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está contigo. Já deu certo, já deu certo, já deu certo, já deu certo. Jeová Rafá, Ele desce com cura nesta noite. Jeová Jireh, Ele desce com provisão nesta noite. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e batiza-nos de novo. Vem como em Pentecoste, como em Pentecoste. Vem como em Pentecostes. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós te suplicamos, Senhor, em teu nome, para a honra e glória do teu nome. Oh, aleluia. Só você que ainda acredita no poder do Senhor, dá uma salva de palmas para Ele, vai. Oh, estamos vivendo em um tempo a qual as pessoas estão desacreditando do poder de Deus, mas nós somos loucos assim, nós ainda cremos, nós acreditamos no poder do Espírito Santo, naquilo que Ele é capaz de fazer.